sobre algumas curiosidades das galáxias. Então a gente vai fazer uma viagem ao universo. E bom, vamos começar sem delongas. Então eu trouxe uma folha com algumas anotações para eu não falar muita coisa errada para vocês. Então, primeiro, o que são as galáxias? De acordo com a internet, com o Dr. Google, as galáxias são aglomerados em forma de espiral de estrelas meteoroides, planetas e diversos outros corpos espaciais parecidos com a Via Láctea, a galáxia que abriga o sistema solar onde nos encontramos. Então vamos começar. Eu vou começar, aliás, a ler algumas curiosidades sobre a nossa galáxia e sobre também as outras galáxias que estão aí fora, né? E no final eu também, se você ficar, né, até o final, eu vou falar um pouquinho sobre o paradoxo de Fermi. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é um paradoxo que fala sobre vida no universo, que eu acho bem interessante e eu trouxe para vocês também. Então vamos começar primeiro lendo curiosidades. A palavra galáxia deriva do termo grego para a nossa galáxia, galáxias ou kyklos, que significa leitoso em grego, por causa da sua aparência no céu. Na mitologia grega, Zeus coloca o filho que havia gerado com uma mulher mortal, o pequeno Hércules, no seio de Hera enquanto ela dorme, de modo que o bebê, ao tomar o leite divino, também se torna imortal. Hera acorda durante a amamentação e percebe que está alimentando um bebê desconhecido. Ela empurra o bebê e um jato do seu leite espirra no céu noturno, produzindo a tênue faixa de luz, conhecido como Via Láctea. O filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, foi o primeiro a teorizar que a Via Láctea não era a única galáxia no nosso universo. Né? Ele cunhou o termo universo-ilha para descrever a galáxia. Os astrônomos estimam hoje que haja cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável, e em cada galáxia existem diversos milhões, talvez trilhões de planetas, trilhões de trilhões de trilhões de estrelas e de outras coisas, né, de outros corpos espaciais também, então você imagina. Um dos primeiros usos do nome Via Láctea em inglês, que é Milky Way, foi no poema A Casa da Fama, de Chaucer, no século XIV. Ele comparou a Via Láctea a uma rodovia celestial. Devido à expansão do universo, as galáxias estão se afastando da nossa. As galáxias mais distantes estão se afastando muito mais rápido que as galáxias mais próximas da Via Láctea. Algumas das galáxias se afastando da Via Láctea são elipsoidais, como bolas de futebol americano. As galáxias também podem ser finas e planas, com braços, tentáculos, assim como a Via Láctea.
As galáxias podem ter formas irregulares também, incluindo muitas galáxias anãs. Essas galáxias, as menores do universo, contêm apenas algumas centenas ou poucos milhares de estrelas, comparadas a 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. Você frequentemente encontrará galáxias anãs agrupadas ao redor de galáxias maiores. Galáxias anãs frequentemente perdem suas estrelas para suas vizinhas maiores por causa da gravidade. Com o afastamento das estrelas pelo céu, as galáxias menores são desfeitas. Infelizmente, isso não pode ser visto a olho nu. Você também não pode ver o enorme buraco negro escondendo-se no centro da Via Láctea, apesar de você estar olhando para a direção certa. Segundo os cálculos feitos, o buraco negro fica na direção da constelação de Sagitário. A maioria das galáxias tem buracos negros em seus centros, né? E os astrônomos sugerem que a sua massa seja cerca de 1/1000 da massa de sua galáxia hospedeira. Duas das galáxias mais próximas da Via Láctea, a pequena e a grande nuvem magellânica, podem não ter buracos negros, ou, devido ao fato de ambas serem galáxias de baixa massa, seus buracos negros podem ser muito pequenos para serem detectados. Toda galáxia tem poeira, produzida pelas estrelas. A poeira faz com que a luz pareça mais vermelha do que realmente é quando observada, o que pode dificultar para os astrônomos o estudo das propriedades das estrelas. Essa poeira pode viajar também. Algumas galáxias conduzem ventos galácticos, expelindo poeira e gás a centenas de quilômetros por segundo para o meio intergaláctico, o espaço entre as galáxias. Esses ventos são causados pela pressão que a luz das estrelas exerce sobre a poeira e o gás. Os ventos galácticos mais velozes estão em galáxias mais distantes da nossa, que estão formando estrelas mais rápido que a Via Láctea. A Via Láctea gira a cerca de 250 quilômetros por segundo. Uma volta completa dura cerca de 200 milhões de anos. Num ciclo galáctico atrás, os dinossauros ainda dominavam a Terra. As galáxias giram mais rápido do que o previsto, baseado na gravidade de suas estrelas. Os astrônomos supõem que essa força gravitacional extra venha da matéria escura, que não emite ou reflete luz. Se as estrelas dentro de cada galáxia fossem reduzidas ao tamanho de uma laranja, por exemplo, elas estariam a cerca de 4.800 quilômetros distantes uma da outra. Se as galáxias, por sua vez, fossem reduzidas ao tamanho de uma maçã, suas galáxias vizinhas estariam a uma distância de poucos metros. A proximidade relativa das galáxias significa que elas ocasionalmente se mesclam, então elas ficam pertinhas umas das outras. Daqui a 4 bilhões de anos, muito tempo, a Via Láctea irá se fundir com a galáxia de Andrômeda,
galáxia muito maior que a nossa. O resultado deste processo, que vai durar pelo menos algumas centenas de milhões de anos, será uma nova galáxia com formato elipsoidal, já apelidada de Lactomeda, ou Milcomeda em inglês. Se tentássemos atravessar a Via Láctea na velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para completar o trajeto. Então é gigante. Um ano-luz é a distância coberta pela luz em um único ano. Isso equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Se você olhar para o norte e para o céu à noite, conseguirá ver duas galáxias, a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo, que é a M31 e M33, também conhecidas. A galáxia Andrômeda aparece no céu noturno como uma mancha de luz e é, de fato, o objeto mais longe que você pode ver a olho nu. Quem tem a oportunidade de morar ou estar num lugar com pouca poluição luminosa, ou seja, poluição da cidade, das luzes da cidade, dos postes, das luzes artificiais, das casas, enfim. Então, lugares que tenham pouca poluição luminosa, quando olham para o céu da noite, dá para ver muitas estrelas. E se você olhar para a direção certa, ou às vezes com a ajuda de algum telescópio, você consegue ver a Via Láctea e talvez até a galáxia de Andrômeda. Atualmente, há pouco tempo, eu comecei a me interessar pela astrofotografia, que é fotos de astros, né? Das galáxias, das estrelas, da Lua e de outros planetas também. E tirar fotos destes astros é mais simples do que a gente pensa. Claro que para você tirar foto de uma galáxia, você vai precisar de um equipamento bem mais específico, mas com seu celular mesmo você consegue, né, com as condições ideais, claro, você consegue tirar foto de um céu estrelado, da Lua ou até mesmo da Via Láctea. E essa última curiosidade eu peguei do TikTok, na verdade, de um vídeo que eu vi lá. E ela fala o seguinte: se você esticar um alfinete para o céu, a área ocupada pela cabeça do alfinete representa uma área que possui cerca de 10 mil galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas. Levando essa informação em consideração, em todo o céu caberiam milhões de cabeças de alfinete, que representariam milhares de outras galáxias com bilhões de outras estrelas em cada uma delas. Sendo assim, qual é a chance da Terra ser o único planeta nessa imensidão toda com sinais de vida, né, no universo? E isso liga para o que eu vou falar a seguir, que é sobre o complexo, aliás, sobre o paradoxo de Fermi. E acho que bem interessante, bem instigante, então eu acho que vocês vão gostar. Então vamos começar. O paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para ou contra tais civilizações. A idade do universo e seu vasto número de estrelas sugerem que, se a Terra é um planeta típico, então vida extraterrestre deveria ser comum. Um exame mais detalhado das implicações deste tópico
começou com um artigo de Michael Hart em 1975, no que é às vezes referenciado como o paradoxo de Fermi-Hart. Recentemente, tem-se descoberto que a existência de planetas é mais comum do que a gente imaginava no universo todo. Sendo assim, a probabilidade estatística de existirem trilhões de planetas habitáveis como a Terra é muito grande, com a possibilidade de formas de vidas nesses planetas. Mesmo que exista vida extraterrestre em outras galáxias, não poderíamos saber de maneira concreta sobre elas, porque tudo que está fora da nossa galáxia Via Láctea está fora do nosso alcance, talvez para sempre, porque o universo está em constante expansão e várias galáxias estão se afastando da nossa cada vez mais. Focando na Via Láctea, estimativamente existem cerca de 10.000 estrelas para cada grão de areia na Terra, e há cerca de 20 bilhões de estrelas como o nosso Sol, somente na nossa galáxia, e que 1/5 dessas estrelas possuem um planeta com as mesmas características da Terra. Então, considerando que apenas 0,1% destes planetas possa abrigar vida, haveria cerca de 1 milhão de planetas com vida somente aqui na Via Láctea. E considerando que a nossa galáxia tem cerca de 13 bilhões de anos, vários outros planetas habitáveis já poderiam ter existido e desaparecido durante todo esse período, já que a Terra, por exemplo, possui apenas 4 bilhões de anos. Então você imagina o que existiu antes dos 4 bilhões de anos da existência da Terra. Para teorizar sobre como seriam civilizações para além da Terra, existem 3 categorias. A primeira fala de uma civilização que teria a capacidade de acessar toda a energia disponível do seu planeta, né? Do seu próprio planeta, no caso. E basicamente a Terra se encaixaria nessa primeira categoria, apesar de que a gente ainda não utilizou toda a energia que existe no nosso planeta, mas existe uma estimativa de que a gente vai conseguir fazer isso, ou vai se aproximar muito disso, em cerca de 200 anos, mais ou menos. A segunda categoria seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia da sua estrela. No caso, a nossa estrela principal do nosso sistema é o Sol. Como eles fariam isso? Ninguém sabe, na verdade, também. E a terceira categoria seria uma civilização que controlaria toda a galáxia e sua energia. Então, uma civilização mais robusta. É bom lembrar que isso tudo são teorias, são ideias, não existe nada comprovado e não existe nenhuma resposta para este paradoxo, né? Por isso que é um paradoxo. Uma teoria diz que a sobrevivência no universo é mais difícil do que a gente imagina, e com isso a nossa civilização, no caso, né, o que poderia justificar porque a gente estaria, porque não existir, porque a gente não teria entrado em contato com outras civilizações,
é que a gente teria passado apenas dos primeiros obstáculos, das primeiras fases, e que fases muito mais difíceis estariam por vir ainda, e que outras civilizações que surgiram antes não sobreviveram a estas fases mais difíceis. Então isso, teoricamente, explicaria por que a gente não teve contato com nenhuma outra civilização ainda. Outra teoria diz que talvez no passado a vida no universo era mais hostil e só agora que as coisas estão mais tranquilas. Por isso, evoluímos a nossa civilização para uma civilização mais complexa, porque a gente teve esse tempo de não hostilidade para evoluir. E nós poderíamos ser os primeiros, né, a primeira civilização a alcançar esse modo de vida como a gente conhece hoje. Outra ideia, né, teoria, mas que é mais pessimista, sugere o fim da nossa existência, que a gente conhece. E fala que esse fim ele está mais próximo do que a gente imagina. Por causa de fatores que ainda não tivemos capacidade de solucionar para prosseguir com a nossa sobrevivência. Então, basicamente, fala que a gente não vai durar por muito tempo, e isso provavelmente também acontece e aconteceram com outras civilizações. Também existe uma outra teoria que diz que há uma civilização mais antiga que meio que monitora, né, todo o universo, pelo menos a galáxia, a nossa galáxia. E quando uma civilização, além dela, né, dessa civilização mais antiga, se torna avançada, ela meio que destrói essa civilização para continuar comandando, de certa forma, as coisas. E claro, também, né, existe a possibilidade da gente estar sozinho, né, de não existir de fato, de jeito nenhum, outra civilização, e de nunca existir outra civilização, de nunca ter existido outra civilização. No momento, não temos sequer qualquer evidência que comprove o contrário. Seguindo esse raciocínio, se deixarmos nossa civilização destruir a Terra, né, destruir a vida na Terra, não existirá mais vida como a gente conhece pro resto da história do universo. Então é meio assustador esse pensamento também. E aí, isso me fez lembrar de uma frase do Carl Sagan que me dá essa mesma sensação. Eu trouxe ela aqui e ela é mais ou menos assim. Eu não sei se ela está exatamente correta. Entre aspas, abre aspas, o que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo esse imenso universo nós estamos sozinhos? Fecha aspas. E é uma coisa a se refletir, porque o que é mais assustador? Dentre todas as possibilidades, nós sermos os únicos seres vivos de todo esse universo, ou de fato existirem outras civilizações extraterrestres que a gente não sabe nada sobre elas. Enfim. No mais, pessoal, o vídeo era este. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vocês. E espero que vocês tenham relaxado.